Olá! No TCE Notícia desta semana vamos falar sobre o projeto de gestão de pessoas por competência, que tem por objetivo criar mecanismos de avaliação e desenvolvimento das capacidades dos servidores para aumentar a produtividade e aprimorar os serviços prestados à população. Para conversarmos sobre este tema, participam do programa Jordana Malena da Silva e Mendonça, da Secretaria-Geral de Administração do TCE, e Eduardo Faro, da PwC Brasil e Consultoria. Bom, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, senhor. Eu gostaria de começar perguntando como é que surgiu a ideia de implantar esse projeto no TCE. Bom, o tribunal, há 4 anos atrás, ele estava num processo de elaboração de um planejamento estratégico e dentro dessa análise foi identificada a necessidade de modernização da gestão de pessoas no tribunal, para trazer mais eficiência, mais eficácia, motivação para as pessoas que trabalham lá dentro e, por consequência, uma melhoria no serviço para a sociedade. Então, naquela ocasião, foi definido esse objetivo de modernização da gestão de pessoas e foi realizada uma pesquisa interna junto aos servidores para identificar quais eram as iniciativas prioritárias na visão dos servidores em relação aos processos de gestão de pessoas. E essa iniciativa de implantar um modelo de gestão de pessoas por competências, né, uma política que busque valorizar e desenvolver competências dos servidores. Dentro dessa pesquisa, os servidores votaram e essa iniciativa foi a prioritária na visão deles. Então, foi assim que iniciou essa ideia e ao longo desses anos, né, a gente vem desenvolvendo algumas atividades nesse sentido. Eduardo, e a empresa que você dirige já tinha experiência nessa relação de consultoria? Como é que vocês chegaram até o tribunal? Legal, Silvia. Silvia, a gente trabalha já com esse tema há pelo menos uns 10 anos, né? Então, a gente tem acompanhado esse processo de modernização, né, da administração pública, em particular, né, dos tribunais de contas, já há alguns anos, né? A gente tem trabalhado em parceria com alguns, e essa experiência ela foi construída muito aprendendo junto com os nossos clientes que estavam desenvolvendo esses modelos. Então, a experiência que a gente tem, né, na gestão por competências, ela traz sim uma visão, né, da experiência do setor privado, mas ela é muito adaptada para a realidade do setor público, né, como a gente tem aprendido aí nos últimos anos. A gente pode citar alguns casos interessantes, né, a gente já trabalhou, né, ao longo desse tempo, desde com empresas privadas como Natura, Camargo Correia, empresas sem fins lucrativos, né, como a ACD, o SESI Senai lá de São Paulo, e até, né, organizações públicas da administração direta ou indireta, né? Então, além da experiência do TCE do Rio de Janeiro, a gente teve experiência no Tribunal de Contas da União, tivemos experiência no governo de Minas Gerais, né, no processo de modernização, né, da administração pública em Minas Gerais, e algumas empresas estatais também, como a CEMIG. Então, a gente vê que é um tipo de projeto, um tipo de solução, né, para essas, né, organizações que não é aplicável só a uma realidade, né, em um setor da economia. Ela pode ser aplicada a vários. Gostaria que você falasse um pouco sobre a experiência do projeto piloto que foi implantada, me parece, que primeiro no setor de recursos humanos e depois foi estendida à instituição toda. Exatamente. Quando, na fase de planejamento, né, da implantação desse modelo de gestão por competências, a gente teve a preocupação de, primeiro, identificar qual era a melhor metodologia que se aplicava dentro do contexto do tribunal. Porque a gente poderia, né, contratar diversas consultorias com metodologias diferentes, mas que não necessariamente a gente teria uma garantia daquilo se aplicar dentro da nossa realidade. Então, no projeto piloto, que foi realizado em 2013, o primeiro objetivo era desenvolver uma metodologia de mapeamento de competências dentro do tribunal que fosse aderente à nossa realidade e também desenvolver uma metodologia de avaliação de desempenho
baseada em competências também, para a gente testar essa metodologia, né, ver a aplicação prática disso, os resultados desse trabalho numa área menor, antes da gente mobilizar todo o tribunal. Então, naquela oportunidade, também foi realizado um diagnóstico dos processos de RH em relação às melhores práticas aplicáveis ao setor público. Então, o objetivo naquela época era esse, desenvolver, não comprar um produto pronto de prateleira que a gente ia encaixar dentro da nossa realidade, mas desenvolver com a parceria da consultoria, que na época foi também a PwC, que foi vencedora de um processo licitatório, né? Foi assim que iniciou esse contato, essa parceria. Né? A gente elaborou um edital, onde foi realizada uma licitação pública, e a PwC foi a empresa vencedora naquela época do projeto piloto e agora também que a gente está realizando nas outras áreas do tribunal. Então, o objetivo naquela época era a gente aprender um pouco com a experiência piloto para ter um refinamento, um aprendizado e antes que a gente mobilizasse todos os outros setores do tribunal para a gente ter uma chance maior de sucesso de implementação desse novo modelo. Que características tem esse projeto que você poderia destacar para o público de uma maneira geral? Tá, esse é um projeto que ele mexe muito com a organização, né? Porque basicamente o que ele traz, né, para a organização? Ele mapeia quais são aquelas competências necessárias para o servidor para que ele desempenhe suas tarefas e entregue um resultado, né, diferenciado. Tá? E para que a gente consiga fazer esse mapeamento dessas competências, é extremamente necessário que a gente entenda os processos de trabalho e interaja muito com quem, né, está atuando nos diversos serviços que existem dentro do tribunal. Então, uma característica assim, muito marcante desse trabalho é o nível de participação de todos os servidores na construção da solução. Né? Então, né, como a Jordana comentou, apesar da gente ter as metodologias, né, ter as melhores práticas, ter experiências anteriores, a gente percebe que cada projeto é um projeto um pouco diferente do outro, pela cultura, pelas características que a gente encontra, né, nos nossos clientes. E com certeza, né, essa experiência que a gente está tendo no TCE é muito peculiar ao TCE e requer muito a participação de todos os servidores. Então, essa é uma primeira característica. Né? A outra característica que eu acho que é interessante ressaltar é que é um projeto que ele gera um interesse não só institucional, né, do TCE perante a sociedade para cumprir a sua missão, mas também um interesse individual para o servidor, porque ele vê ali também, né, na implementação desse novo modelo a possibilidade também de se desenvolver, de conhecer as suas próprias competências, né, de ter um diálogo mais robusto em relação ao seu desempenho e o que ele pode fazer, né, para melhorar, né, o seu desempenho. Então, é um modelo que ele traz benefícios tanto do ponto de vista institucional quanto para o servidor individualmente. Ele falou muito do nível de participação. Eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso. Como os servidores receberam esse processo de modernização? Sim, bom, a gente teve o cuidado de dar transparência ao projeto, de comunicar quais eram os objetivos do trabalho e ao longo de várias etapas que a gente vem realizando, nós temos representantes de todos os setores que estão envolvidos diretamente na produção do trabalho, na identificação de quais são as competências do seu setor, dos processos de trabalho com os quais ele trabalha. Então, esse envolvimento está sendo direto. A gente tem estimulado uma participação muito ativa para ser uma construção coletiva. Porque as melhores pessoas para dizer o que elas fazem e qual o nível de qualidade que o trabalho requer são os próprios servidores que executam aquele trabalho. Então, é fundamental a colaboração e a integração das pessoas e das áreas nessa construção. Então, a gente tem esses representantes que nós chamamos de agentes integradores, que representam os seus colegas de trabalho e têm a responsabilidade de multiplicar todas as discussões, as decisões, o conhecimento que está sendo produzido ali com os demais colegas. E também foram realizados alguns eventos, palestras, né, para sensibilização, para apresentar
as pessoas ao projeto. E nós temos também uma área na intranet dedicada ao projeto, onde a gente compartilha alguns materiais relacionados à metodologia, aos objetivos, ao status do projeto atualmente. Então a gente tem tido esse cuidado de ter uma comunicação ativa. Temos um canal também aberto com os servidores, um endereço de e-mail onde eles podem fazer perguntas, sugerir, criticar e colaborar da forma que quiserem. Então é um processo bem aberto, transparente e participativo. Existe uma diferença na implantação de um projeto de consultoria numa empresa privada e no órgão público? Olha, Silvia, na essência, não existe muita diferença, na essência. É claro que a realidade de uma organização pública é muito diferente, né, da realidade de uma organização privada. Por que eu disse que na essência não existe diferença? Porque no final das contas, seja uma organização pública ou uma organização privada, o que se quer com um modelo como esse é melhorar os resultados, ter impacto, né, nos seus clientes, né, ou no caso, né, de uma organização pública, na sociedade, né, nos seus clientes e sociedade, e fazer com que a sua força de trabalho entenda quais são as suas competências, as suas potencialidades e como que ela pode se desenvolver, né, para entregar um resultado melhor. E aí isso independe se você busca lucro ou se você busca melhoria de serviços ao cidadão, né? Agora, é claro que quando a gente entra na realidade de uma organização pública, a gente tem características da gestão pública que são peculiares à administração privada, né? Então, a questão da liderança, né, é uma questão bastante específica dentro do setor público, né? As pessoas estão chefe, né, no setor público durante um período e podem deixar de ser chefe, né, no momento seguinte, e isso mexe com a dinâmica de relações e a forma como você trabalha essa questão da avaliação de uma pessoa por outra. Você tem que tomar cuidado com isso e trabalhar isso, né, do ponto de vista de capacitação, de sensibilização, para que isso dê certo no ambiente de uma organização pública. A outra questão que também é sensivelmente diferente é a questão da longevidade na carreira, né? Então, numa empresa do setor privado, a média de tempo de carreira dos funcionários é menor, né? Você tem uma rotatividade maior. Você muda com mais agilidade, né, o seu corpo funcional. Numa organização pública, normalmente você faz uma carreira de longo prazo, né? Você passa 20, 30 anos com um contrato ali de trabalho com aquela organização pública, o que requer que você também trabalhe essa questão do desenvolvimento, do engajamento de uma forma diferente do que você trata numa empresa privada. O terceiro ponto que eu queria colocar é em relação à própria flexibilidade que o setor privado tem para trabalhar mecanismos de meritocracia, que muitas vezes no setor público você não encontra, e aí por razões legítimas, quando implementa a meritocracia, você tem que ir com passos muito cuidados, né, passos muito cuidadosos para que você não fira nenhum, né, preceito legal. Então, é um ambiente, sim, diferente do setor privado, agora eu acredito que na essência, né, esse modelo ele traz benefícios muito semelhantes. Perfeito. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já já com o TCE Notícia.